A economia colaborativa é uma coisa um pouco difícil de definir porque não tem definições claras, tá? Formalmente, a economia colaborativa, ou pelo menos a definição mais acadêmica que a gente tem, são negócios, então negócios realmente, empresas, né, que fazem negócios e prestam serviços ou criam produtos, mas que usam a colaboração de uma massa de pessoas que não fazem parte da empresa, né, usam a colaboração da multidão como um recurso para fazer o seu negócio acontecer. Então, hoje você tem vários modelos que são baseados nessas trocas, né, nessa colaboração, nessa troca direta entre pessoas. Você tem Airbnb, né, que é troca de casas. Você tem Yerdle, tem açúcar, né, que as pessoas trocam objetos, emprestam para os seus vizinhos. Né? Você tem aplicativo de carona. Você tem uma série de formas de facilitar as trocas de pessoas para pessoas, e algumas empresas conseguem gerar negócios com isso. Porque tem um ditado muito famoso na economia colaborativa que é: você não precisa da furadeira, você precisa do buraco na parede. Tá? E a economia que a gente criou, né, a forma que as empresas se relacionam entre si, que as empresas se relacionam com as pessoas, é muito insustentável. Porque concentra poder, porque concentra riqueza, porque é sempre uma relação de forças, é sempre cada um puxando a corda para o seu lado e onde parar é o meio, entendeu? Isso necessariamente é insustentável a longo prazo, né? É insustentável para o planeta, porque a gente criou uma economia que precisa crescer, né? Para se sustentar, ela precisa de um superconsumo para poder existir, e isso é insustentável para o planeta, para a natureza, é insustentável para as pessoas, né? De uma forma pessoal, e é insustentável economicamente até. Isso acho que a gente consegue ver os efeitos no mundo. Acho que essa crise mundial que a gente vê por aí, né, que a gente tanto fala e lê nos jornais, não é uma crise só econômica. É uma crise de valores, é uma crise do nosso estilo de vida. É a gente tendo que repensar a forma que a gente vive. E a economia colaborativa começou lá atrás, começou formalmente, né, 10 anos atrás, mais ou menos, como empresas que conseguiam, principalmente através da internet, juntar pessoas para gerarem comportamentos mais sustentáveis, trocando. Né? Então é essa história. Você não precisa da furadeira, você precisa do buraco na parede. Se eu tiver uma furadeira, talvez eu possa te emprestar, e você vai ter o seu buraco na parede. E é menos uma furadeira no mundo, né? Menos um lixo que a gente produziu, etc. e tal. Evolui de uma forma muito rápida. Então, todo dia surge um novo modelo, uma nova coisa, e agregam-se novos assuntos. Então, hoje, quando a gente fala economia colaborativa, e é por isso que algumas pessoas preferem chamar de nova economia, que é um termo ainda mais genérico, né? Ainda mais geral, porque hoje, quando a gente fala dessa nova economia, a gente está falando de uma mudança na educação, a gente está falando em repensar a alimentação, a gente está falando em consumir do pequeno produtor, por exemplo, valorizar o produtor local. A gente está falando em novas relações de trabalho, relações que sejam mais humanas, mais horizontais. A gente está falando de uma série de assuntos, engajamento civil, né? Pressão no governo, participação popular em decisões públicas, né? Está falando de uma série de assuntos que no final das contas acabam que estão ligados. E aí isso é o ambiente, a rede, a comunidade que a gente hoje chama de economia colaborativa. Muitas vezes quando a gente começa a falar desses assuntos, principalmente no meio corporativo, as pessoas vão falar, são os novos hippies, né? São a galera que quer abraçar a árvore, fazer dança circular, viver na natureza. Eu acho que tem uma diferença fundamental agora, que a gente está falando de negócios. A gente está conseguindo juntar essa visão holística do mundo, né, e essa visão sustentável, e essa coisa de dar a mão e vamos juntos, com negócios. Então eu estou falando que o financiamento coletivo tem uma plataforma no mundo, que é a maior plataforma, que é o Kickstarter, que já financiou $1,5 bilhão em projetos criativos.
Isso não é brincadeira de gente que quer morar na floresta e falar com passarinho só. Você também pode morar na floresta e falar com passarinho, mas a gente está falando de uma economia de verdade. A gente está falando de gente que está movimentando negócios, que está gerando emprego, que está se sustentando através desses meios, através da colaboração. Então acho que essa que é a grande diferença, porque quando hoje o cara que está insatisfeito no seu emprego, o cara que vê que está usando seu tempo, sua energia para produzir um produto que não faz sentido para ele ou para prestar um serviço que ele não acredita que precisa existir no mundo, ele pode sair dali e viver um modelo que ele acredita mais, mas de uma forma economicamente sustentável. Ele pode ganhar o salário dele fazendo isso, entendeu? E o que a gente está tentando mostrar todo dia, e essa é uma batalha de todo dia, é que esse modelo é economicamente sustentável, é que a gente pode viver, às vezes viver com menos, né? Às vezes viver sem... eu hoje vivo com muito menos do que eu viveria se eu trabalhasse no mercado corporativo, mas eu consigo viver muito bem, satisfazer todas as minhas necessidades e tudo que eu quero ver no mundo trabalhando com esse modelo. Então acho que essa é a grande diferença quando a gente fala no movimento lá dos anos 60, dos anos 70 para hoje. É uma galera que está pensando mais em business, sabe? É uma galera que sabe do que está falando quando está falando de número, quando está falando de planilha, quando está falando de gerar emprego, quando está falando de negócio, quando está falando de marketing, de posicionamento.